Um grande abraço, nação alvinegra, torcedor corintiano. Está chegando na TV Corinthians mais um programa Fala Craque, um espaço aberto aí para ouvir aqueles que fizeram e ainda fazem a história do Esporte Clube Corinthians Paulista. O convidado de hoje é um cara que jogou muita bola no Corinthians, conquistou títulos e ganhou um apelido, o William Capita. William, tudo bem? Obrigado aí por receber o convite do Fala Craque. Vamos conversar bastante, história no Corinthians, o que o William está fazendo hoje, mas obrigado pelo convite. Eu agradeço e é sempre bom estar participando, falando para o torcedor alvinegro sobre a ótima passagem que eu tive aqui, a felicidade de estar vestindo essa camisa e agora dos meus planos futuros e o que eu venho fazendo. Aposentou, mas continuou muito ligado ao Corinthians e o torcedor deve estar perguntando: o que está fazendo o William hoje? Está no futebol? Está viajando muito? Como é que está o William hoje? Bom, eu desde que comecei a pensar em me aposentar, eu tinha a ideia, desenvolvi a ideia de estar ajudando as pessoas de alguma forma. Eu recebi muita coisa boa da vida, obviamente o que eu penso muito é que você colhe o que você planta, mas eu sinto quase que me sinto em dívida de estar retribuindo. A vida realmente, eu colhi muita coisa boa e nem sempre a gente plantar coisa boa a gente colhe, infelizmente. E eu comecei a pensar em uma parte de consultoria financeira, porque eu estudei ciências contábeis, eu desenvolvi o gosto por economia, por a área de finanças. E, em princípio, seria uma ideia até de prestar um serviço filantrópico, estar orientando as pessoas, só que eu não poderia estar sustentando um projeto desse, porque, afinal, apesar do meu conhecimento, não é um conhecimento que me dê total capacidade de estar orientando as pessoas em todas as possibilidades de educação financeira. Então tem toda uma estrutura, eu fiz uma parceria com uma grande empresa que chama Baum Investments, e eles têm mais de 20 anos de mercado nessa experiência, que é fundamental. Afinal, eu tenho experiência em futebol, sou um curioso da área de economia e de finanças, mas eu precisava de alguém realmente, uma estrutura que desse essa segurança, não só para mim, mas também para os futuros clientes. E eu espero que com esse novo trabalho eu possa estar, de alguma forma, ajudando não só jogadores, mas cantores, atores, enfim, médicos, porque no Brasil a educação financeira, infelizmente, é uma deficiência que a gente não tem isso na escola nem nas faculdades, e eu vejo muitas pessoas que são muito capacitadas, formadas, pós-graduadas, mas quando se trata de dinheiro, elas têm uma certa dificuldade em manejar e às vezes acabam tomando um prejuízo muito grande. A gente tem vários exemplos, não só de jogadores, mas também de cantores e atores que acabaram ganhando muito dinheiro e também perdendo muito dinheiro. Logo no início do Fala Craque, o torcedor já percebeu que será um programa diferenciado. O William é um cara que tem, por fora do futebol, todo esse conhecimento, esse estudo que você falou que teve, William, economia, todo o lado financeiro, começou antes do futebol ou veio adquirindo? Lógico que toda essa cultura, tudo você vem adquirindo aos poucos, lendo, estudando, conforme o tempo, mas veio antes, esse estudo antes? Eu estudei ciências contábeis, eu consegui conciliar durante um bom tempo, enquanto eu ainda estava na categoria de base do América, eu passei no vestibular, na PUC Minas, comecei a estudar lá em Belo Horizonte. Depois transferi, ainda estudei em Ipatinga e em Joinville, mas infelizmente não consegui me formar até por causa dessas mudanças, sempre tem um problema de grade curricular, teve isso comigo. Mas eu estudei quase 6 anos da minha vida e aprendi muita coisa. Obviamente, quando eu cheguei numa equipe realmente grande, que foi o Grêmio, seria uma circunstância muito difícil e infelizmente no Brasil tem isso, não se apoia muito o jogador a estudar. É triste porque a gente vê os nossos ídolos e depois, às vezes, precisando de favores para poder sobreviver. Verdade. Mas eu cheguei, tive que interromper os meus estudos no Grêmio, mas continuei lendo, continuei muito curioso na área. Então, como você disse, apesar de não estar dentro de uma faculdade, dentro de uma universidade, o estudo pode ser também, o aprendizado pode ser adquirido através de leituras. E como quando jogador, eu tinha muito tempo ocioso, que são as concentrações, que realmente é meio entediante. Então eu aproveitava muito para poder estar lendo a respeito e estar me informando. Essa educação financeira
que você disse, ela é fundamental, principalmente para o jogador de futebol. O salário, os valores, eles são elevados comparados com a sociedade e às vezes não existe preparo, né, William? O cara chega muito novo, ganha muito dinheiro com 18, 19 anos. Foi o que você falou, é muito difícil você se aposentar, assim como você, e continuar num nível bom? É muito difícil porque a mudança é muito brusca, de tudo que envolve a sua vida. Quando eu ainda jogava, eu imaginava, vou viver com um padrão financeiro bem abaixo do que eu ganho, não que eu ganhasse muito, mas era o padrão financeiro que eu imaginaria que eu teria quando aposentasse. E para minha surpresa, e que eu acredito que aconteça com muitos, principalmente para aqueles que não se preparam, quando você se aposenta, você gasta mais do que você gasta quando você está em atividade. Obviamente você tem mais tempo. Você tem mais tempo para viajar com sua família, você quer frequentar os mesmos restaurantes. Muitas vezes quando você joga, você não paga muitas contas, que as pessoas, né, acabam te dando de presente, alguns jantares, almoço, etc. E isso com o tempo tende a diminuir. Mas como você está acostumado com aquele padrão de vida, e você pode pagar, a pessoa acaba pagando. Mas se ela não faz um planejamento, ela vai aos poucos dilapidando o patrimônio que ela tem. Sim. Sem muitas vezes se dar conta disso. E quando se assusta, realmente ela está em circunstâncias difíceis e isso é triste. Então é nesse intuito que eu acabei montando o meu negócio. Lógico que você parou na hora que você avaliou, analisou que deveria parar. Mas queria estar jogando ainda? Jogar é muito bom. A sensação de estar dentro do gramado, da convivência com os jogadores. Uma outra coisa que se perde, porque é diferente. No esporte, principalmente no futebol, a gente trabalha com metas de curtíssimo prazo. Mesmo quando a gente disputa uma competição, você sabe que você sempre tem que vencer o próximo jogo, que é daí a 2 dias. Então você trabalha muito focado no próximo, muito perto. Fora do futebol, isso é uma coisa muito distante. Então, isso é complicado, mas para jogar futebol, você precisa de suportar a parte ruim do futebol, como tudo na vida tem, que são as concentrações. No Brasil, a quantidade de jogos, você joga muito, então você acaba, como se joga muito e tem a cultura da concentração, você passa muito pouco tempo em casa com a sua família. O desrespeito por parte de torcedores em relação ao seu momento de folga é muito grande ainda no Brasil. Então, assim, cada um tem que pesar, obviamente, o que acha que é melhor, mas eu achei que era o momento de eu parar e estou satisfeito com isso, mas obviamente que a parte boa a gente sempre sente falta, que como eu te disse, estar dentro do gramado, né, um estádio lotado e uma vitória, principalmente em grandes jogos, que é uma sensação muito boa e obviamente isso aí fica para a história. Eu queria até que você falasse um pouco mais disso, porque a partir do momento, o pessoal da TV Corinthians que acompanha o dia a dia, eu pelo menos, hoje tenho outra consciência sobre o jogador de futebol. Hoje a sociedade pensa, o cara ganha muito dinheiro para jogar bola, mas não tem nada a ver, isso não é verdade. O cara fica concentrado, joga na quarta-feira, fica de segunda, terça e quarta dentro de um quarto, com outro companheiro de trabalho, acorda cedo, é um baita esforço para treinar. Então, às vezes, toda essa discussão do futebol é muito mais complexa do que a maioria acredita. Sim, a visão é bem distorcida. Primeiro, que a gente tem aí próximo de 3% dos jogadores que realmente ganham dinheiro no futebol. E o resto tem o sonho, às vezes ganha para sobreviver, tem a expectativa de às vezes, chegar num clube grande, mas não chegam. E isso, a gente querendo ou não, a gente forma no Brasil uma vasta gama de pessoas, de ex-jogadores, que depois nada contra as profissões, muito pelo contrário, toda profissão é digna, mas o profissional do futebol, ele, por não ter esse apoio na parte educacional, ele acaba sendo levado pós-carreira a muitas vezes fazer trabalhos que são trabalhos que não condizem com o que ele já fez, com o que ele já representou. Então, essa já é uma visão distorcida. Os jogadores, esses 3% que conseguem chegar a ter um bom salário,
eles pagam um preço também muito alto por isso. A restrição de liberdade, hoje em dia, ainda mais com celulares com câmera, né, que filmam, que fotografam, hoje em dia perdeu-se esse respeito pela hora que é a hora de folga ou uma hora que é a hora de responsabilidade do atleta, porque, obviamente, a pessoa que é atleta, ela tem sim que se manter mesmo fora do futebol, mesmo fora do treinamento, ela tem que se resguardar em algum sentido. Mas ela não é impedida de fazer várias coisas, que seja beber na hora certa, se a pessoa gosta, que seja sair para uma balada na hora certa. Só que hoje em dia o conceito que se tem é que não pode fazer nada em tempo nenhum. E as pessoas são vigiadas, os atletas são vigiados, principalmente os de futebol, porque os jogadores de futebol no Brasil, né, são equiparados a grandes astros. E é diferente quando você vê a abordagem de um ator. Eu já participei disso, de jogos festivos onde tinham atores, e eles falam, nossa, ele é muito diferente, porque a abordagem para vocês é diferente da abordagem para a gente. É um fanatismo muito grande. Muito grande. E a cobrança é muito grande. Um ator, às vezes, que interpreta um vilão e realmente, né, consegue interpretar muito bem, algumas pessoas também acabam se equivocando e confundindo o ator com o personagem. Mas isso aí não é uma coisa tão corriqueira quanto a cobrança que os jogadores sofrem no seu dia a dia. Quando se perde um jogo e todo mundo está exposto a uma derrota, está exposto a errar algum dia, a cobrança dentro de casa já é grande. Você vai na padaria, o padeiro vai te cobrar, o cara que está ali comprando leite vai te cobrar. Coisas que não acontecem em outras profissões. O cara que é advogado, ele vai errar, vai perder uma causa, vai ter um estrago, vai ter uma repercussão negativa para ele, dentro da vida dele, mas ele vai beber com alguém, ele vai sair, ele vai esquecer, ninguém vai estar falando isso. Às vezes chega em casa até mulher cobra. Né? Exatamente, acontece. Então, esse tipo de vida é que as pessoas não conseguem enxergar ainda muito bem, e que é uma vida dura e com um período muito curto, que são aí 15 anos em média que o jogador tem profissionalmente, e ele depois que para, se ele não se preparar, ele pode cair numa depressão muito grande, porque, apesar dessa cobrança toda, o futebol, geralmente, é difícil ver um atleta que não sonhou em ser atleta. Geralmente, ele está realizando um sonho. E depois de você realizar um sonho, com 35 anos, 38 anos, a pessoa se pergunta, e agora? Qual o próximo sonho que eu posso realizar? Então, é delicado. E tudo isso se torna ainda maior quando é um jogador do Corinthians, né? Ah, sim, sem dúvida nenhuma, porque pela exposição, pela grandeza da torcida, no Corinthians, se você vai bem, os superlativos no Corinthians funcionam para os dois lados, né? Quando você vai mal e quando você vai bem. Mas, obviamente, quem tem a oportunidade de jogar no Corinthians, primeiro que dificilmente vai negar. Quando o Corinthians está interessado, o pessoal, obviamente, quer vir. Porque, óbvio, tem também aquela coisa, nossa, mas a torcida cobra. Só que, imagina, ninguém acredita, na hora de mensurar, é difícil a pessoa dizer, não, eu vou para lá, eu não vou ser bem sucedido. A pessoa quer vir e quer ser bem sucedido, como em toda profissão. Quando você muda de algum emprego, você pensa, não, eu vou ser bem sucedido. E ser bem sucedido no Corinthians te eleva a um status no Brasil e no mundo que realmente são poucos os clubes que conseguem fazer. William, o pessoal que acompanha você pelas redes sociais, Twitter, deve estar se perguntando por que o William viaja tanto? Às vezes você posta foto na Europa, estava em Londres. Queria saber, tem viajado por estudos, por curiosidade, para conhecer, aproveitando esse tempo que às vezes jogador de futebol não tem? O outro lado, que a gente viaja muito enquanto jogador, mas a gente não conhece nada. Né? Quando falar que não conhece nada, a gente conhece o hotel, o estádio de futebol e o aeroporto. É verdade. E as pessoas não têm essa noção. Não todas hoje em dia, obviamente, mas muitas pessoas ainda acham que a gente tem direito a sair, que a gente vai para alguma cidade, que a gente passeia, e é totalmente diferente. É muito restringido a vida quando a gente está viajando a trabalho. E eu tinha muita vontade de viajar, de conhecer muitos lugares no mundo, de falar inglês, desde novo. Só que eu não tinha condições de fazer um curso de inglês, financeiramente meus pais não tinham condições de pagar, muito menos de fazer uma viagem para fora do país. Só fui fazer isso por causa do futebol, primeira viagem que eu fiz para fora. E então eu sempre pensei, quando eu parar de jogar, se possível eu vou fazer uma viagem para ficar um tempo fora, para estudar.
porque obviamente tem curso de inglês e muito bons cursos no Brasil, mas para ganhar um tempo maior e me conhecendo, eu acreditava, e felizmente tinha razão, que morando fora, estudando inglês fora, eu iria aprender muito mais rápido. E realmente eu consegui fazer isso. E aprendi inglês, viajei, quer dizer, obviamente não sou fluente, mas aprendi muito. Estou voltando agora para Londres, semana que vem, para poder estudar mais 2 meses e assistir as Olimpíadas também, que era outro sonho que eu tinha, de assistir Olimpíadas e Copa do Mundo fora do Brasil. Copa, eu vou ter que esperar até 2018, né, verdade. porque a próxima vai ser aqui, mas Olimpíadas eu consegui programar para ir agora e assistir em Londres, e até para ter um parâmetro quando as Olimpíadas foram aqui em 2016 no Rio, para ter uma ideia de se realmente a gente conseguiu fazer uma boa Olimpíada ou não. Legal. Para encerrar esse primeiro bloco, falando da vida atual do William, planos para o futuro é essa viagem de Londres, mas tem algum mais para frente ainda? Eu tenho conversado com algumas pessoas e tenho uma possibilidade, de repente, eu ir morar nos Estados Unidos para fazer um curso superior e estar trabalhando na área esportiva também, mas isso são ideias que foram me apresentadas e que eu estou analisando. Como eu tenho vontade de me tornar fluente em inglês, seria uma oportunidade muito boa morar lá. Então pode ser que ano que vem, no segundo semestre, principalmente, eu venha a me transferir, a mudar para os Estados Unidos, mas ainda é só início de conversa, não tem nada muito certo ainda. Legal. No próximo bloco tem Série B, Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, Mano Menezes. Assunto é o que não falta. Continue na TV Corinthians, porque aqui o craque fala. Estamos de volta com o programa Fala Craque. Hoje o convidado especial, o William Capita, que fez história aqui no Corinthians, né, William? E sua chegada, talvez o momento mais difícil que o Corinthians vivia. E naquela época, alguns jogadores até se recusaram a vestir a camisa do Corinthians. Então, coragem era extremamente necessário para aceitar um convite para disputar uma Série B, né? Eu falei no bloco anterior que dificilmente o jogador se recusaria, a vestir a camisa do Corinthians, mas realmente aquele foi um momento muito turbulento e o mais negro, né, da história do Corinthians. Infelizmente por um lado, mas eu converso com algumas pessoas e penso que até felizmente por outro, o Corinthians deu um salto em relação ao que era depois que caiu, a partir de 2008. Foi surpreendente. Surpreendente para muitos que não conhecia, né, as pessoas que estavam à frente, o Andrés, o Mário Gobi, o Rosenberg, mas não foi surpresa quando eu comecei a conviver com eles. Antes de eu vir, eu também fiquei um pouco receoso, não por se tratar do Corinthians estar na Série B, isso aí nunca foi um problema. O que me deixava com o pé um pouco atrás eram as notícias de bastidores, fora, o que acontecia fora do campo. Muito mais turbulento, talvez, até do que o que acontecia dentro de campo. Exatamente. E eu tenho uma ideia que um time que não é organizado dificilmente vai conseguir chegar aos seus objetivos. Então, isso passou pela minha cabeça antes de aceitar o convite, mas a vinda do Mano me deu tranquilidade, porque eu já tinha convivido com ele 2 anos no Grêmio, e era uma pessoa que eu admirava e que reputava ser uma pessoa inteligente. Eu imaginei, se o Mano aceitou um convite do Corinthians, ele não ia entrar numa barca furada. Sim. Ele está indo para um projeto, ele conversou, se reuniu com pessoas sérias, sentiu confiança e por isso ele está aceitando o desafio. Então, depois de pensar, falei, não, realmente acredito que vai ser uma coisa boa para a minha carreira. Sim. Felizmente, foi a decisão mais sábia que eu tomei em toda a minha carreira, foi ter aceitado vir para o Corinthians, porque apesar de precisar realmente de coragem, de força, de sabedoria naquele momento, eu acredito que o torcedor corintiano é muito grato a todos aqueles que vieram, sim, justamente vestiram a camisa do Corinthians naquele momento de dificuldade. Sem dúvida. Porque vestir quando o Corinthians está campeão de tudo é menos difícil, não é que é fácil. Porque você também tem responsabilidade de manter aquilo, mas é menos difícil. Agora, vestir na Série B, por todos aqueles problemas que se passava,
o time sem condições financeiras de estar investindo muito, realmente foram poucos jogadores que tiveram essa coragem, e eu fico muito feliz de ter participado daquele grupo de 2008 que resgatou a honra do corintiano. Foi o Mano que te fez o convite, falou, não, eu quero ir, mas quero trazer um cara de confiança comigo, ou foi o Corinthians que falou, não, vamos atrás do Willian, isso aí já foi te passado, você tem conhecimento? Até onde eu sei, o Mano, quando veio, eu tinha contrato com o Grêmio de mais um ano, e o Grêmio, por alguns problemas que tinha até com o Corinthians, parece por até algumas decisões internas, tinham a ideia de me negociar. Eles tinham um jogador mais jovem, que era da casa, então eu imaginava que de repente pudesse depois fazer dinheiro com ele. É uma coisa compreensível dentro do futebol. Sim. E o Mano, ao ficar sabendo que o Grêmio tinha intenção em me negociar, sugeriu meu nome no Corinthians, e o Corinthians prontamente aceitou e foi atrás para negociar com o Grêmio, até porque, como eu disse, o Grêmio tinha uma dívida com o Corinthians de um jogador que acabou não pagando e já tinha sido julgado em todas as instâncias. Então acabaram entrando num acordo e facilitou a minha vinda para cá. Chegou, começou a Série B, como é que era o ambiente? Era de desconfiança, mas logo em seguida vem aquela final para o Sport, já era um time que começava a ser montado, não se classificou no Paulista, mas também ninguém criava uma expectativa tão grande, porque era um time sendo montado naquela época, mas a chegar na final contra o Sport na Copa do Brasil, pegou todo mundo de surpresa, né? E doeu demais perder aquilo, né? Realmente foi um time, chegaram muitos jogadores de uma só vez. Eu lembro que um dos jogadores também que reforçou a minha vinda para cá, quando eu vi que tinha acertado, foi o Herrera, que a gente já tinha jogado com ele no Grêmio, e a gente é muito amigo, ficamos ainda mais amigos na convivência aqui no Corinthians, mas era um jogador que, quando acertou, esse tem a cara do Corinthians mesmo, porque é um cara que briga, que não se entrega, e eu sei que ele era chato para marcar, a gente nos treinamentos eu marcava, então esse cara vai ajudar e muito. E assim como ele, outros jogadores foram chegando, mas a gente, por mais consciência que a gente tinha que o grupo estava sendo formado, a não classificação entre os 4 doeu, mas a gente tinha ainda um atenuante, a gente estava na Copa do Brasil e estava indo bem, mas quando a gente chegou e ganhou aqui e fez, principalmente a arrancada veio depois da vitória contra o Goiás, né? A gente teve uma derrota de 3-1 fora e foi muito difícil, a equipe teve alguns erros, mas o jogo de 4-0 no Morumbi, realmente ali a gente mostrou que a gente tinha condições, não para o torcedor, a gente não tinha essa ideia de mostrar para o torcedor, para ninguém, mas para a gente mesmo. Então, a partir dali a gente deu uma arrancada muito grande, muito forte, consistente, e a gente tinha muita confiança em trazer o título. A gente fez um bom jogo contra o Sport no Morumbi, quando a gente venceu de 3-1, mas a gente deixou a desejar lá na Ilha do Retiro. Jogar lá sempre é muito difícil, mas assim, não tem desculpas, a gente não conseguiu apresentar um bom nível aquele dia e infelizmente a gente acabou perdendo até no critério de gol fora de casa, né? Não foi uma derrota como aconteceu no caso do Goiás, ganhou de 3-1, a gente ganhou de 4-0, quer dizer, realmente a gente virou o resultado de uma forma incontestável. Contra o Sport não, foi o fator, o critério de desempate, mas que está na regra, a gente sabia, e tem que também dar os parabéns ao Sport, porque jogou muito, sim. Fez por onde e mereceu também aquele título. Mas aí já era um time, né? Quando a gente já tinha um time formado, aí vai para a Série B, praticamente passeio em campo, né? O Willian jogou muita bola, não teve adversário que nem se comparou ao Corinthians naquela Série B, e o dia do acesso está marcado na sua memória, na memória de cada torcedor, que chorou, que cantou, o Coringão voltou. Sim. Então, você tem aí já o nome escrito nessa parte, né? Como eu disse, eu fico muito feliz. Naquela Série B, a gente teve um pequeno momento que seria turbulência por se tratar de Corinthians, que a gente fez 2 jogos fora, um contra o Vila Nova, em que a gente perdeu no finalzinho, lá em Goiânia, e a gente foi jogar contra o Avaí estava 1 ponto atrás da gente, ou 2, eu sei que se ganhasse, passaríamos. Quer dizer, a gente estaria ainda entre os 4, mas por ser Corinthians, a gente não, hora nenhuma, imaginou, e nos era passado isso, a gente tinha que ganhar de ponta a ponta, a gente tinha que mostrar realmente a força do Corinthians.
Mas a gente fez um grande jogo. Mais uma vez a equipe, na hora que precisou, ela demonstrou a força que tinha. O Avaí tinha uma grande equipe também. A gente conseguiu empatar fora. E aí depois sim, a gente deu uma arrancada muito grande e ganhamos com uma certa folga. Mas o dia, se eu não me engano, foi contra o Ceará o jogo. A gente ganhou de 2-0. Foi realmente um dia que a gente tirou um peso muito grande das costas. Mas não só das nossas costas, de todo o corintiano, eu acho. A gente, assim, junto com eles, né? Não é que a gente fez isso por eles, junto com eles, porque afinal eles nos apoiaram do início ao fim. Foi um trabalho em conjunto de diretoria, de comissão técnica, de atletas e, obviamente, dessa nação que mais do que nunca apoiou o seu clube de coração no momento que ele mais precisou. O crescimento daquilo que era terrível para o ápice foi muito curto. Chegou 2009 e tudo mudou. Parece que o time continuou com a base, manteve a base, Felipe no gol, tinha você, o Chicão, mas aí começam a aparecer os títulos. Campeonato Paulista invicto, com jogos marcantes, né? Mas antes de tudo tem que falar da chegada do Ronaldo, né? Como é que foi quando chegou a notícia para você? E para o elenco inteiro, você como grande líder, né? Sim, eu estava na Itália, até estava viajando para a Europa, minha primeira viagem à Europa, a passeio, com a minha ex-namorada. E aí eu lembro muito bem, porque eu estava na Itália, numa estação de trem, esperando para embarcar, se eu não me engano, de Firenze para Roma. E aí apareceu, né, eu ficava vendo a televisão, dava para entender alguma coisa, porque o italiano é meio semelhante, né, ao português. E apareceu o Ronaldo e falando, né, Ronaldo, fenômeno, acerta com o clube brasileiro, com o Corinthians. Aí eu falei, nossa, o Ronaldo. E eu já o conhecia da época de seleção brasileira sub-17, a gente já tinha jogado junto, a gente já tinha um relacionamento. Então eu fiquei muito alegre de poder conviver novamente com ele, né? Aquela expectativa que eu perdemos contato por 17 anos. Nas entrevistas eu percebia que ele não tinha modificado tanto enquanto pessoa, mas só o dia a dia veio comprovar realmente que o sucesso todo que ele teve foi fruto da personalidade, do carisma e das poucas mudanças de personalidade que ele teve, apesar de ter se tornado quem ele se tornou. Obviamente que o Ronaldo chegou fora de forma. Existia desconfiança de todos, mas que durou pouquíssimo tempo, né? Aquele gol de cabeça já contra o Palmeiras, a desconfiança foi um ponto final e já falou, Ronaldo voltou, né? Ele realmente é uma pessoa abençoada, mas que faz por onde também. Obviamente é um ser humano que comete erros, e isso eu acredito que o torna ainda mais próximo das pessoas e o faz mais ídolo. Ele não é uma pessoa que está distante dos outros seres humanos. As pessoas o enxergam muito nisso, assim. Ele erra, ele sofre, como foi, né, inúmeros casos de lesões que ele teve, mas ele tem a força para dar a volta por cima. Então, isso tudo, obviamente sem falar no fator dentro de campo, né, que o que ele fazia dentro de campo era coisa de gênio mesmo, mas alguns gênios com a bola no pé passaram pelo futebol. Agora, alguns ídolos né, mundiais não foram ídolos só pela bola no pé. Foram ídolos também por todo um contexto, né? O Ronaldo se enquadra nisso. E ele começou com, não vai nem falar com o pé direito, né? Com a cabeça que não é o forte dele, né? Na carreira dele, gols de cabeça não é o forte dele. E num momento crucial, um jogo contra o Palmeiras. E esse título, especialmente para mim, tem um gosto a mais, porque ganhar um Campeonato Paulista já é difícil. Invicto ainda é muito mais difícil. E a gente conseguiu, se eu não me engano, 11 ou 12 jogos sem o Ronaldo, manter essa invencibilidade. E pós-Ronaldo, obviamente, a gente conseguiu ainda um ganho de qualidade muito grande. Então, apesar de a gente fazer jogos muito difíceis, como foi a própria final contra o Santos, mas a gente tinha lá na frente já um cara que a gente sabia que a qualquer momento podia decidir, e como decidiu várias vezes. Semifinal, as duas semifinais contra o São Paulo e as duas finais contra o Santos são jogos que ficam marcados na cabeça de todo corintiano, porque há muito tempo não vivíamos aquilo. Sofremos, aí vem o Christian e faz aquele gol no Pacaembu, que com certeza ali você falou, ninguém tira do Corinthians mais esse. Aquela semana foi uma semana
triste e que depois fechou com um dia alegre. Porque triste, quando eu digo, a gente tinha um jogador aqui no grupo, o Escudeiro, e a gente estava treinando. O Mano tinha a ideia de usar até uma formação que o Escudeiro jogaria, provavelmente, estava testando a formação. E o Escudeiro acabou rompendo o cruzado. E é uma lesão que todo atleta sente muito. Até quando não é um atleta que joga ao seu lado, a gente, por estar na mesma profissão, a gente sente muito quando a gente fica sabendo de algum companheiro de profissão que teve esse tipo de lesão. E ainda mais quando é um que você convive dia a dia. Então a gente ficou essa semana chateado pelo que aconteceu com ele. Mas ali foi a primeira vez que foi experimentada a formação com 3 atacantes, que era o Dentinho, o Ronaldo e o Jorge Henrique. Realmente a gente fez um jogo muito bom no Pacaembu, um jogo muito difícil, contra o São Paulo muito forte também. Sim. Fomos fazer aquele gol no finalzinho, faltando 2 minutos para acabar o jogo. E a gente teve confiança na formação. Primeiro, quando o Mano falou, ia colocar essa formação em campo, foi a primeira vez que a gente atuou de cara contra uma grande equipe, que era o São Paulo. Mas a confirmação que aquela formação realmente viria a dar muito fruto foi no segundo jogo no Morumbi, né? Uma pressão muito grande, jogando fora de casa, e a equipe suportou muito bem e acabou mais uma vez vencendo fora dos seus domínios. Ainda falando de 2009, aquilo que estava engasgado de 2008, vem em 2009 com êxito. Veio um título da Copa do Brasil em cima de um baita rival, que é o Internacional, mas uma campanha impecável, né? Foi uma campanha realmente que era difícil alguém tirar esse título do Corinthians, né? O momento mais perigoso que a gente viveu foi o primeiro jogo contra o Atlético Paranaense na Baixada. Sim. A gente não estava jogando bem, a gente estava ainda no meio de competição do Paulista também, alguns jogadores foram poupados, como no meu caso, eu acabei não jogando, nem aquele jogo, depois nem o jogo de volta, que aí porque eu tinha tido uma lesão em função do problema da taça cair no meu pé e acabou quebrando meu dedo. Mas aquele primeiro jogo, o Atlético abriu 3-0, eu estava assistindo, eu estava lá em Curitiba, e eu fiquei preocupadíssimo, porque um 3-0, por mais que seja muito forte o Corinthians, você não tomar gol, ele ia ter que fazer 3 para ir para os pênaltis, né? Mas o time teve força necessária para buscar pelo menos perder de 3-2. Final, né? Finalzinho. Final. Perdemos um pênalti com o Chicão, que não perdia pênalti, a bola bateu nas 2 traves. Parecia que nada ia dar certo. Né? Exatamente. Quando aconteceu isso, eu pensei, nossa, hoje não é nosso dia. E depois tivemos um gol até do Christian, de falta, tivemos o gol depois do Dentinho. Sim. E a equipe voltou pro Pacaembu, conseguiu eliminar uma moral lá em cima, né? Conseguiu recuperar um resultado que até então parecia que estava perdido, né? E a final contra o Inter foi uma final esplendorosa, porque o Inter tinha uma bela equipe. Dado por muitos até, eu lembro em fevereiro, março, como a equipe mais forte do Brasil. Sem dúvida. E não é que a equipe ficou mais fraca, é que a gente foi mais forte do que a equipe mais forte do Brasil. A gente teve que fazer 2 grandes jogos para poder ser campeão da Copa do Brasil. A gente tinha a experiência no ano anterior de ter sido vice e não passava pela nossa cabeça de maneira alguma novamente ser vice da Copa do Brasil. E a gente fez, quando eu falo a gente, inclui todo mundo, de diretoria, comissão técnica, jogadores. A gente realmente fez de tudo para que a gente pudesse ganhar aquele título. Infelizmente a gente foi coroado com 2 belíssimos jogos e com um título no sul do Brasil. Tem gente daquele time que está aqui ainda. Chicão, Alessandro, Jorge. Tem um cara desse elenco que você fala, amigo particular, esse vou levar para o resto da vida. Todo mundo falava, você é o Chicão, porque formavam uma dupla realmente que representava o sistema defensivo. Tem um cara que era seu grande amigo? Esses 3 que você falou eu gosto muito. O Chicão mais o Alessandro, a gente tem uma amizade muito grande, um respeito muito grande, um pelo outro, admiração. Ainda mais no caso do Chicão e do Alessandro, que a gente vem junto, né, a gente veio junto desde a Série B. Né, então foi um elo que se formou pelas conquistas, por superar as dificuldades juntos, por saber que um tinha um apoio no outro, nos piores momentos. Então, esses 2 jogadores são jogadores, assim, primeiro que eu respeito muito, que eu admiro muito,
e que eu tenho certeza que, mesmo que a gente perca o contato, porque isso é normal no futebol, mas quando a gente vier a encontrar, a gente vai ter o mesmo carinho, a mesma admiração, o mesmo prazer de estar revendo e de estar escutando para saber como é que está indo, o que está fazendo da vida. Obviamente eu tenho um bom relacionamento com vários, mas esses dois, pela trajetória que a gente teve junto aqui, realmente são pessoas que eu prezo muito. Legal, o papo tá bom demais, mas ainda tem muita coisa para conversar. 2010, a aposentadoria, Mano Menezes, assunto é o que não falta. Voltamos daqui a pouquinho. Fique na TV Corinthians porque aqui o craque fala. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Fala Craque. Hoje quem está aqui ao meu lado é o William Capita. William, tem toda uma carreira no futebol brasileiro, mas para o exterior você não teve uma passagem, né? Não, eu não tive. Sente falta? Você acha que faltou isso? Eu gostaria de ter tido a oportunidade, mas depende da oportunidade. Né? Porque eu joguei a maior parte da minha carreira, 9 anos, em equipes pequenas e médias do futebol brasileiro. E os últimos 5 anos em equipes grandes, Grêmio e Corinthians. Eu gostaria de jogar numa equipe fora do Brasil, mas pelo menos intermediária, dentro da Europa. Especificamente, ou Itália, Espanha, França, sim, Inglaterra. Algum desses países eu ficaria satisfeito. Eu tive um convite uma época para ir para Portugal e felizmente eu não fui. Eu tinha aceitado, mas acabou dando errado, porque eu ia para uma equipe de terceira divisão. Na verdade, essas aventuras acontecem com vários jogadores no Brasil, né? Isso acontece muito. E poucos conseguem realmente uma qualidade de vida e se despontar para equipes boas do futebol europeu. Então, eu senti e sinto essa falta de ter jogado fora, mas com essa ressalva. A minha carreira dentro do Brasil foi muito boa. Talvez tenha até me apresentado mais cedo por só ter jogado dentro do Brasil, porque, como eu disse, o calendário no Brasil tem muitos jogos e isso torna a vida muito mais cansativa para um atleta que está aqui há muito mais tempo jogando. Mas eu poderia ter ido de repente para o continente europeu e não ter me saído bem e ter ido... Tive até uma experiência na Polônia, eu tinha 20, 21 anos, uma coisa meio de loucura que eu fiz, de fazer o teste no time por um mês, mas não ficaria... Eu já com um mês, com uma semana já vi que não ficaria porque não gostei e felizmente eles também não. E eu voltei para o Brasil. Mas essas aventuras, muitas vezes, os jogadores não têm êxito, não alcançam o que gostariam. Então, minha carreira, mesmo sendo no Brasil, eu fiquei muito satisfeito. É que foi o que você disse, né? Às vezes a expressão futebol europeu, ela engana, né? Sim. Que o nicho, o foco, são poucos os mercados lá que compensam. Exatamente. E às vezes o jogador recebe uma proposta para ganhar 5 mil euros jogando na Europa, mas o que ele passa não paga, né? Exatamente, até porque o jogador tem que entender, na verdade a maioria não tem essa informação, não tem esse conhecimento, não busca, quanto que vale, por exemplo, 5 mil euros na Europa. Qual a sua qualidade de vida na Europa com 5 mil euros? Você vai gastar em euro também, né? Dependendo do país, pode ser um salário razoável, dependendo do país não vai ser. Dependendo, vale mais a pena ganhar aqui 4 mil reais, 5 mil reais, você está morando dentro de casa com seus pais, do que você ir para fora para ganhar um salário desse, dependendo do país que se vá. Então, é muito perigoso e eu vejo que não acabou. Recentemente, um atleta me procurou, mostrou um contrato que tinha assinado com um empresário que estava negociando ele para fora. E o contrato, eu fiquei até sem graça porque ele já tinha assinado, mas o contrato só tinha obrigação dele, atleta. Não tinha nenhuma obrigação do empresário. Então, infelizmente, ainda pelo sonho de se tornar um jogador e ganhar dinheiro como jogador profissional, muitos atletas ainda têm histórias tristes de aventuras fora do Brasil. William, voltando a falar de Corinthians, falamos de retorno à Série A do Campeonato Brasileiro, campeão paulista, campeão da Copa do Brasil. Chegou 2010, era o ano do centenário, o Corinthians com um grande time, com o Ronaldo, a base foi mantida. Falando da Libertadores daquele ano,
muitos torcedores dizem que foi uma injustiça, que o Corinthians tinha a melhor campanha, foi disputar contra o Flamengo no Maracanã sem condições e pelo saldo de gols ficou 2-2 e o Corinthians eliminado. O seu modo de ver foi injusto também? A palavra injustiça eu não gosto de utilizar, porque para mim quem vence tem mérito por algum motivo, mesmo que a gente não consiga explicar, mas tem algum mérito. A gente realmente fez uma primeira fase excepcional, foi muito bem a equipe, e na segunda fase, no primeiro mata-mata, foi contra o Flamengo, a gente não conseguiu fazer um bom jogo no primeiro, e eu terminei aquele jogo muito chateado, na verdade, muito irritado, porque como eu já tinha disputado uma Libertadores, a gente teve uma chance muito grande de ganhar o jogo fora, ou pelo menos fazer gol. É inconcebível você pensar em não fazer gols no Flamengo, no Maracanã, com um a menos no Flamengo, desde o primeiro tempo. Então, eu sabia que a gente trazia para o Pacaembu uma responsabilidade, um peso muito grande, porque o Flamengo tinha bons jogadores, tinha jogadores capazes de definir e de fazer gol na gente. E isso tornaria a tarefa muito mais difícil de eliminar o Flamengo. Como acabou acontecendo, a gente abriu 2-0, depois a gente sofreu um gol e a gente não teve condições de fazer outro. Agora, para mim o Flamengo teve mérito em passar, mas eu penso que a gente no primeiro jogo, talvez coisas que não se explicam, como eu disse, aquela chuva torrencial. Exato. A gente tinha uma equipe muito mais leve, muito mais de toque de bola, já que vinha do ano anterior com essa característica. E aquela chuva toda, a gente teve que jogar numa característica que não era nossa. Agora a chuva a gente não tinha como controlar, né? Então, de repente, ali sim foram os deuses do futebol intervindo um pouco, dizendo que de repente não era o momento do Corinthians ainda avançar com aquele grupo. Aconteceu. E em 2008 nós perdemos a Copa do Brasil, em 2009 conquistamos. Serviu de aprendizado. Talvez aquela perda no Campeonato Brasileiro de 2010 também serviu de aprendizado para ganhar em 2011, né? Essa para mim ainda é uma tristeza maior, né? Eu já tinha anunciado que iria parar, já tinha um desejo muito grande de parar com aquele título, obviamente, seria coroar todo um trabalho, mas eu entendo também muito que tem sempre mérito do outro lado, por isso eu não gosto de colocar como, a gente perdeu. Eu gosto muito de falar também, o outro ganhou, o outro teve mérito em conquistar, porque é assim que funciona, todo mundo trabalha, todo mundo se dedica. O Fluminense era uma grande equipe, fez por merecer. Agora, sem dúvida nenhuma, serviu de aprendizagem sim. A vida, quando você tem um grupo forte, um grupo inteligente, pessoas inteligentes à frente, você extrai sempre as melhores coisas, mesmo nos piores momentos. E o Corinthians, apesar da turbulência que viveu em 2011, na eliminação para o Tolima, a experiência de campeonato brasileiro, de ser um grupo muito parecido, ou sei lá, 70% do grupo que tinha vivenciado um ano antes, isso foi de extrema importância para que no ano seguinte eles dessem uma arrancada e mantessem o foco até o final e conseguissem esse título tão importante. Ali o Tite retornava ao Corinthians, o Adilson saiu. Na hora que o Tite chegou, o time voltou a ganhar. Ele deu aquele choque motivacional. A gente teve uma dificuldade muito grande por um momento, enquanto o Adilson esteve aqui, que foi... A gente tinha um padrão de jogo, que a gente buscava, que a gente já tinha jogando praticamente há 3 anos, a base ia mudando algumas peças, mas a gente já tinha esse padrão. E quando o Adilson chegou, ele fez pequenas modificações e que a gente conseguiu se adaptar bem. Só que a gente teve, se não me engano, 3 ou 4 jogadores lesionados e os jogadores que entraram, por mais qualidade que tivessem, já não tinha o mesmo entrosamento que a gente trazia de 2 anos. E aí a equipe começou a se perder porque já tinha algumas modificações táticas que a gente não conseguia, quem entrou e quem já estava jogando, não conseguia conciliar. E a gente teve uma sequência muito ruim de resultados. E quando o Tite chegou, ele acabou retomando mais ou menos a base do que foi feito, que era a nossa equipe. Até porque o Tite tinha perdido para a gente na Copa do Brasil, ele era o técnico do Inter, então ele sabia muito
como a gente jogava, porque tinha estudado muito a nossa equipe para aquela final, e procurou restabelecer o padrão que a gente jogava naquela época. E uma equipe que se expunha pouco, que tomava poucos gols, e foi dessa forma que a gente chegou até a última rodada daquele ano, contra o Goiás, brigando ainda para ser campeão. Chegou o Tite porque saiu Adilson, chegou Adilson porque saiu o Mano. O Mano saiu para a seleção. Foi uma notícia que, para você em particular, pegou numa felicidade muito grande? Bom, são dois pontos, né? A felicidade por ele estar, né, tendo êxito na sua carreira e estar galgando mais um degrau que é muito difícil, ainda mais no Brasil, se tornar técnico da seleção brasileira. É muito complicado, ainda mais pela história de vida dele. Ele subiu muito rápido dentro do futebol brasileiro e acabou culminando, ao meu ver, com méritos na assumir a seleção. Só que a gente sabia que o Mano era uma peça fundamental para aquele time ter dado aquela arrancada na primeira parte do campeonato, que foi um ano de Copa do Mundo. Sim. Então a gente fez, se eu não me engano, 7 jogos antes de parar para a Copa. A gente ganhou, se eu não me engano, 6 e empatou 1. Foi o último contra o Botafogo. Para a Copa, né? Isso. E acabou que quando retomamos, o Mano acho que com mais 2 ou 3 partidas. Aí eu lembro que quando ele saiu a gente era líder do brasileiro. Contra o Guarani, se eu não me engano. Se eu não me engano, contra o Guarani. Mas eu tinha esse pressentimento de que a gente teria uma turbulência, porque é difícil você manter, por mais em relação à característica, sempre se respeita muito a característica de cada técnico, isso aí é fundamental. Mas eu estava meio apreensivo porque eu não sabia quem viria e se conseguiria dar continuidade. Porque é difícil também você copiar, todo mundo tem o seu jeito de ser e tem que ser respeitado. Mas modificar muito a nossa equipe poderia ser mais prejudicial do que benéfico. Acabou acontecendo isso durante uma parte, mas assim, coisas do futebol, ele foi para uma coisa melhor para ele, e ninguém é eterno dentro de um clube. Sim. Então jogadores saem, técnicos saem, às vezes é mandado embora, às vezes é convidado para a seleção brasileira, então tem que saber conviver com isso, faz parte do jogo. Você que trabalhou com o Mano aqui, consegue às vezes imaginar algum paralelo que tem do trabalho dele aqui com o que ele realiza hoje na seleção? Às vezes, aquele tinha os caras de confiança dele, lá ele está tentando formar ainda, né? É mais complicado para o técnico de seleção porque convive muito pouco, né? O dia a dia para um técnico é fundamental, para ele ir reconhecendo, porque são seres humanos. Você mexe com sentimento, com parte psicológica, então você tem que saber como o jogador reage a uma bronca, como que ele vai reagir a um elogio, porque não é só bronca, às vezes o cara quando é muito elogiado, o ego se inflama muito, sim, outros não. Então isso tudo você percebe no dia a dia. Quando você não tem um dia a dia, que é o caso de técnico de seleção, essa tarefa demora mais tempo. E os jogadores também, porque no dia a dia você vai percebendo o técnico como que ele é. Mas na seleção não. Então, às vezes é muito, não, fulano não gosta, ciclano gosta. Verdade. Porque um amigo falou isso, um amigo falou aquilo. Então, às vezes o jogador chega meio, a gente costuma falar, com um espírito armado a favor ou contra. Porque dependendo do que chegou até o seu ouvido, ele pode achar que o cara é arrogante, é prepotente, ou que o cara é gente boa. Então, a seleção, ela, infelizmente, no Brasil, ela permite pouco que o técnico fique com os jogadores. Então, o trabalho do técnico passa a ser redobrado. Os resultados, eu acho que demoram a vir mais. Sim. E esses 4 jogos que o Brasil jogou, com a seleção basicamente pré-olímpica, foi muito bom para essa convivência. Eu vi uma evolução muito grande e uma tranquilidade muito grande, ou uma tranquilidade maior do Mano, por ter tido esse tempo e pelo desempenho que os jogadores tiveram em campo. E que esse tempo junto foi fundamental para culminar, apesar da derrota, naquele grande jogo que o Brasil fez contra a Argentina. William, quando você anunciou que iria parar de jogar após o término do Campeonato Brasileiro, ficou uma preocupação muito grande. Quem será o substituto do William? E hoje o Corinthians tem o Leandro Castan, que é inquestionável, né? Você vê, o crescimento desse atleta é muito grande, né? Sim, eu não tinha dúvida que o Castan poderia ocupar com tranquilidade. É mesmo? A gente conviveu aqui por 1 ano e meio, né? Eu via nos dias a dias no treinamento. O que eu achava, e que ele já corrigiu bem,
era ser um pouco mais temperamental, de ter umas reações mais impulsivas, mas ele, cheguei a conversar com ele algumas vezes sobre isso, inclusive num jogo que ele foi expulso contra, se não me engano, o Atlético Goianiense, até o último jogo do Adilson, foi o jogo que o Adilson acabou sendo demitido, que ele estava muito bem jogando de lateral esquerdo, fez o gol e acabou depois, por causa de uma cotovelada, sendo expulso. E eu falei que ele não podia deixar a carreira dele ser manchada por essas coisas, porque no momento que mais se precisa do jogador, ele tem que aguentar com as paradas, ele tem que aguentar a provocação, porque é ali que realmente o jogador mostra que ele é um grande jogador. E ele evoluiu muito essa parte. A parte técnica, eu via no dia a dia. Ele é um jogador canhoto, que para a posição é ótimo. Então, aproveitou muito a oportunidade, porque o Paulo André era um jogador que muito se esperava dele, pela qualidade também, espírito de liderança e tudo, mas que em função das lesões perdeu-se, né? Em alguns momentos não teve a oportunidade, a sequência de jogos, e o Castan conseguiu fazer isso muito bem, e eu fico feliz de ver um jogador da qualidade dele, pelo caráter que ele tem, que é uma pessoa fantástica, está conseguindo conquistar tudo e está prestes aí a ir para uma decisão de Libertadores. Um bate-papo repleto de assuntos, temas. Terminar essa entrevista perguntando, o William Capita sofre muito como torcedor? Sofro. Eu, na minha carreira de atleta de futebol, eu sempre procurei cortar todo tipo de superstição que pudesse acontecer, entrar com o pé direito em campo, difícil, essas coisas. Né? Porque segue isso. porque isso a pessoa fica muito presa. Eu acredito muito no poder da mente, né? Então, se você pensa uma coisa demais, eu acredito que isso pode trazer coisas boas e coisas ruins realmente. Então, para não ficar à mercê disso, eu sempre procurava cortar. Realmente não sou uma pessoa supersticiosa. Mas essa Libertadores, eu não fui nos primeiros jogos. Eu falei, não, depois eu vou, quando for oitavas, quartas de final, eu vou. Só que o time ganhando, eu assistindo em casa, o time ganhando, já quer saber, não vou. Não vai, porque o time está ganhando, eu sei que não é a minha presença no estádio que faria perder. Mas vai que, né? É uma coisa minha já, né? A superstição é assim, né? A coisa da crença. Então eu prefiro não ir e tudo, assim. É o que o Corinthians fez comigo, né? Conseguiu modificar uma coisa que eu tinha muito forte, mas a vontade de ganhar é tão grande essa Libertadores que até eu entrei nesse espírito, porque realmente eu vejo que o Corinthians merece, sabe? Ou melhor, que a Libertadores merece ter o Corinthians, né, como uma das equipes que já teve o prazer de conquistar. Tá chegando a hora, né? Quem sabe, né? Pois é, eu espero que... A equipe está muito bem preparada, o trabalho está sendo muito bem feito, mas como eu disse, se caso não acontecer, não é o Corinthians quem perdeu. Essa campanha que eles estão fazendo, principalmente agora, tomando só 2 gols, invicto, isso aí já mostra que a equipe tem totais condições de ser campeã. Agora, ser ou não ser campeão, a outra pode ser um pouco melhor em determinado dia. Sim. Pode chover muito, como aconteceu no Maracanã aquele dia, são coisas que a gente não tem o domínio. Agora, esse grupo já está de parabéns por tudo que vem fazendo nessa Libertadores. Acho que o torcedor corintiano tem que realmente estufar o peito e falar com orgulho, sabe? Pô, esse time é um time que, se porventura acontecer o que a gente não espera, é um time que realmente fez por onde. Sem grandes talentos, sem grandes contratações, mas um time de guerreiros mesmo, como a torcida do Corinthians gosta. Capitão, agradeço aí pela atenção. Foi um bate-papo que eu, especificamente, aprendi muito. Foi muito legal trocar essa experiência contigo. Obrigado por aceitar o convite e sucesso aí nas viagens, agora como comentarista. Que você deslanche aí muito mais aí no futebol ou fora dele, ou nas finanças, né? Quem sabe? Obrigado, e estou aí sempre à disposição para poder estar batendo esse papo aí, que é sempre muito bom, muito gostoso. Esse foi mais um programa Fala Craque. Convidado da vez, William Capita. Continue na TV Corinthians, porque aqui o craque fala.